Cara, não, me conte uma coisa que a gente estava até falando com você aqui um pouco antes. Eu, assim, fico bem impressionado com o teu caso. Eu sou uma pessoa que, você falou que você estava estudando muito sobre reforma tributária e tal. Eu estudo muito sobre empreendedorismo, marketing digital, vendas, growth, né, como um todo. Já fiz muitas leituras a respeito desse tema. Ouço muito podcast a respeito desse tema. Eu consumo muito conteúdo sobre empresas de tecnologia, empresas de marketing, assim, eu gosto bastante, acho muito legal. E uma coisa presente, uma característica do negócio de tecnologia é uma escala violenta, absurda. Tem um livro que eu lembro de ter lido, que é dos fundadores ali, salvo engano, era Dropbox, LinkedIn, que chama Blitzscaling, que é bem conhecido, inclusive no mercado de startups, chama Blitzscaling, que ele fala justamente desse poder de escala, né, que os negócios de tecnologia tem, e ele fala até mesmo da importância que é você chegar primeiro, porque quem chega primeiro muitas vezes, cara, sai muito na frente, e às vezes por exemplo, você pegar um exemplo de tecnologia no Brasil, você pega um iFood, cara, um iFood que ele chegou primeiro, tomou esse lugar, dificilmente ele sai, porque tem uma questão de uso, tem uma questão do usuário se acostumar e tal, é muito difícil destronar. Pode acontecer, a gente tá vendo a concorrência agora com a 99, tá vindo a chinesa, que acho que é Meituan, mas é difícil. Mesma coisa acontece com o Google. O Google, desde quando ele existe, quanto navegador, jamais outra empresa foi capaz de tirar o Google é um monopólio, o Google. Nenhum outro navegador jamais conseguiu. Quer dizer que os outros não eram bons? Não. Quer dizer que o Google chegou e consolidou primeiro. Então, por mais que surjam ótimas iniciativas, quem chega primeiro sai muito na frente nesse aspecto, né? E aí o cara chega primeiro, sai na frente e tal, aí vem aquela loucura, meu Deus, precisamos crescer e dominar, porque quando você cresce e domina, aí, cara, tem uma vantagem competitiva muito grande de tecnologia. E você já é um cara que eu vejo que tem um foco muito grande no produto, e menos na distribuição e mais no produto, né? E aí tem uma coisa que aí, falando tecnicamente, né, que a galera de startup gosta muito de siglas em inglês, né? Seria tipo Product-Led Growth, né? Que é o crescimento através do produto e não necessariamente de outras vias. Como que é a tua visão sobre gestão? A gente já conversou diversas vezes, já me contou e tal, e às vezes eu ficava pensando, caramba, os caras, o Adjan podia pegar esse aqui, acelerar esse negócio, botar 200, 300 por hora aí, às vezes, aí eu tô até refletindo, será que é isso que eu tô pensando, é o correto? Será que não é? Tipo assim, o certo é a gente buscar esse crescimento talvez acelerado sempre, qual é o momento que a gente não deveria buscar, qual é o momento que a gente, enfim, queria te ouvir um pouco sobre essa sua visão, até para eu aprender também, né? Porque eu sou uma pessoa que eu acredito muito que você tem que ter muitos canais de captação, muitos canais de crescimento, e que o crescimento ele acaba te ajudando a trocar o pneu do carro com o carro em andamento, né? E sem crescimento, putz, cara, você mingua, né? E você me parece um cara muito mais ponderado nesse sentido, mas ao mesmo tempo você está construindo um baita case, e a gente tem quase o mesmo tempo de gestão de empresa, no caso eu na Moonflag, você na Uniconte, né? Queria o teu ponto de vista sobre isso, cara. Eu acho que é muito posicionamento, como você falou, né? Decisão. A gente, quando começou o projeto, a gente tinha muito claro como a gente queria se posicionar, como referência no mercado, entregar um produto de extrema qualidade, e à medida que a gente começou a crescer, a gente percebeu que para manter a qualidade, que naquele momento era o que se destacava, além do produto, que era a qualidade de suporte do atendimento, se a gente crescesse em larga escala, rampar, né, como se fala, né, no universo das startups, a gente não conseguiria manter aquilo. Então a gente voltou de novo para dentro de casa e sentou com o sócio e reuniu. O que a gente vai fazer? A gente vai escalar a curto prazo e correr o risco de ter uma perda de produto, e aí a gente acompanhou alguns players, até concorrentes do mercado, tomando essa decisão e tendo reflexo, sendo prejudicado por isso. E aí aquilo, né? Aprender com os erros dos outros é melhor do que com o nosso. Então, e mais barato. E mais barato. Então a gente olhou muito para dentro de casa, até um momento que a gente, aquilo que você falou da experiência, que a gente sentou e falou, cara, para colocar, nos próximos 3 meses eu vou colocar X clientes, à medida que eu colocar esses X clientes, eu consigo recurso para colocar X pessoas em cada posição, e hoje eu tenho uma métrica que a cada 100 clientes eu preciso ter quais posições. Então a gente já tem um planejamento de dobrar o número de colaboradores que a gente tem de hoje até julho, baseado na métrica de crescimento, na métrica de vendas que a gente tem e de necessidade de manter a qualidade do produto, manter a qualidade do produto e a qualidade do atendimento. Então a gente foi muito... E aquilo que a gente falou, lá atrás a gente sempre teve essa visão, a gente vai crescer mais devagar, vai crescer de forma orgânica, mas eu não vou perder isso, e hoje é como o mercado olha pra gente, como referência na parte de serviços tomados, né? Olha pra gente como referência e referência em qualidade. Então a gente, é muito legal, eu faço questão de estar em todos os eventos, você já me encontrou em vários, sim. E é muito gratificante o cara chegar ali e falar, cara,
Nesse evento último que a gente participou agora, do Ponto Fora da Curva, eu estava conversando com o lead ali, tentando convencer ele, pô, eu não sei. Eu falei, nossa, mas você não vai pagar implantação, um monte de condição. E aí a gente estava com uma brincadeira ali que o pessoal de marketing fez, um jogo de dardo, do negócio da reforma tributária, e aí tinha uma cliente participando, ela virou pro lado e simplesmente olhou assim e falou, ó, você não vai se arrepender. Tô te falando, contratei há 3 meses, a gente só tem... Não dá nem para te falar a experiência, como é que é, surreal. Do jeito que estão te atendendo aqui, atende a gente lá. Então, foi uma... Tem muito contato do cliente, muitos pedidos de suporte? Como que é? Esse atendimento, ele se dá como, assim? Cara, a gente tem muito suporte, principalmente quando o cliente entra na plataforma, porque muitas vezes é assim, a adaptação ao produto. Sim. Porque a plataforma às vezes vai reeducar o profissional. Ele está acostumado a fazer de um jeito. Logo que a gente começou o projeto, a gente percebeu. A gente fez um produto para ele atender todas as regras legais. A plataforma ela automatizou de 18 a 20 tarefas manuais que o usuário tinha. Certo. E algumas delas o usuário não fazia. Porque pela urgência, pelo prazo, ele não olhava. Por exemplo, ele não consultava se aquele documento fiscal, a nota que ele recebeu, se ela estava válida na prefeitura. Quando a gente captura, a gente faz essa validação. Se ela não foi cancelada depois? O cancelamento que a plataforma alerta, o mesmo nota espelhada, a nota fria. Quando a gente começou o projeto, pegava muito. O cara recebeu um PDF com valor. Teve um caso emblemático, uma nota de R$25 mil. A hora que a gente chegou na prefeitura, que a gente tem alguns formatos, uma captura semiautomática, que a gente foi na prefeitura, a hora que o usuário pediu para visualizar a nota, o valor era R$2.500 e a nota era R$25 mil do PDF que ele recebeu. Então, várias situações que o usuário não conferia, pagava imposto em cima de um valor maior, de uma nota maior, ou não pagava. É muito comum o fornecedor não destacar os impostos na nota, que precisam ser retidos. A plataforma educou ele. Então, o usuário às vezes fala, pô, mas a nota veio isso aqui. Não, mas isso está errado. A plataforma te garante quais são os impostos que precisam ser retidos, mesmo que o fornecedor não destaque na nota. Então, mas eu vou seguir o que o fornecedor fez. O errado? Então, tem uma adaptação do usuário ao sistema e muitas vezes da metodologia do escritório. Cara, a gente fez pro último evento agora, a gente fez um alvo com o dardo, e aí algumas das brincadeiras era, considero que está na nota. Porque é muito comum, entendeu? O usuário fala, o cara fala, o dono do escritório fala, cara, considero que está na nota. E você sabe que eu trabalhei na Atentivo na área fiscal no começo, né? Então por isso que eu tenho algum conhecimento, muito pouco, mas eu era um grande auxiliar de escrita fiscal, então assim, não tenho uma carreira muito longa nessa área, mas era uma área que eu tive lá, e cheguei até a virar assistente depois, mas sim, fiquei pouco tempo, depois fui pro comercial da mesma empresa, né, e tinha muito essa coisa, pô, chegou a nota e tal, cara, eu não sei, essa nota deveria ter retenção? Não deveria, aí tu ia lá numa ferramenta de consulta de legislação, pegava lá, consultava, lia, interpretava aquilo ali para identificar se aquilo estava certo ou estava errado, entendeu? Se devia ter destaque ou não de imposto. Aí tu tinha que pegar essa informação, liga pro teu cliente e fala, ó, teu fornecedor emitiu uma nota, só que essa nota não tem o destaque, tal. Então quando se for pagar, você tem que abater o valor da retenção. Essa é a lógica. Essa é a lógica. Só que, então assim, então tá vendo que eu ainda lembro, hein, cara, tem 9 anos isso. Essa é a lógica, porque isso acontecia com a gente lá. Então, o que vocês fazem é basicamente cortar toda essa etapa de validação e já entregar esse resultado do que deveria ser aquilo, se tá certo ou se tá errado. Foi o que você falou agora. Quanto tempo, essa breve descrição que você fez, quanto tempo levava isso? Conseguir falar com o cliente, conseguir validar, acessar uma ferramenta de consultoria para ver se a legislação não mudou, porque a gente tem mais de acho que 670 mudanças na legislação loucura. Diariamente, considerando toda a legislação a nível Brasil. Como é que eu faço isso? Como é que eu acompanho isso? Então, quer dizer, e o tempo gasto? Quando a gente começou o projeto, a gente mediu quanto tempo um analista, que é um profissional qualificado, que a gente sabe que elimina algumas dessas tarefas pelo conhecimento técnico que ele absorveu, levava para analisar uma nota. 20 minutos. E aí, só para fazer o processo de análise. E aí, se você pega todo o processo, chegava a levar de um dia para o outro, porque ele dependia do cliente informar como é que tinha sido aquele serviço, a formato de contratação daquele serviço que em algum momento aplica para retenção. Então, a gente entendeu que a gente tinha que automatizar todo o processo. Então, hoje eu falo que o que a Uniconte faz? Ela vai desde capturar as notas nas prefeituras, e hoje são mais de 1.000 prefeituras que a gente está integrado, ambiente nacional que a gente já está totalmente integrado. Então, a gente consegue capturar em média 85% a 90% das notas dos fornecedores dos nossos clientes, principalmente de outros municípios, porque a do município dele ele tem acesso, mas a dos outros municípios não. E quando a gente faz isso,
a gente vai até integração com o software contábil. Então, o que a gente fez? A gente, na hora que captura a nota, a gente analisa o serviço que foi emitido, a gente faz o deparo do código de serviço do município do prestador para o tomador, porque cada prefeitura tem um código, e é um absurdo o cara ter que falar, pô, qual é o código naquela prefeitura, qual é o código na lei complementar federal, qual é na minha, olhar, acessar um site para ver o regime tributário, porque se ele for simples nacional, a regra de retenção é diferente. Então, a gente faz todas essas consultas. E aí, pelo código que ele usou para emitir a nota, a gente criou uma inteligência fiscal, que seria essas ferramentas de consultoria que você falou, mas própria nossa, que ele simplesmente diz quais retenções precisa aplicar, municipal, federal e previdenciária, mesmo que o fornecedor não tenha destacado. Então, o que eu vou garantir? Que eu vou te dizer qual é o correto, mesmo que na nota esteja errado. Eu não vou considerar o que está na nota, eu vou considerar o que é a legislação, e para isso a gente criou uma base de inteligência fiscal que a gente monitora, atualiza em tempo real. E depois disso vem as obrigações. Eu contratei uma nota de fora, eu tenho que entrar na prefeitura e lançar isso. 15, 16 campos. A gente automatizou essa escrituração via API, via web service. O usuário clica hoje na prefeitura de São Paulo, ele dá um clique, a NFTS é emitida. Ele nem acessa mais a prefeitura, que é um caos. Do dia 1 até o dia 10, horrível. Fica fora do ar, leva 20 minutos para emitir o NFTS. Ele não tem esse problema. A gente faz isso via web service. Ele não tem esse problema de escrituração. Inclusive, tem sistemas que fazem isso por arquivo hoje. A Prefeitura de São Paulo já falou que a partir de janeiro esquece arquivo. Só API e Web Service. Depois a gente gera REINF. Então, hoje é uma dor. A REINF entrou no mercado com a dor para o contador ter que fazer... Paga para consumir essa API da Prefeitura? A cada transação, a cada lançamento? Não, na Prefeitura não, é aberto. Né? Algumas prefeituras são públicas, outras têm algum processo para você fazer, mas não há um custo ali. O que você tem é Serpro, por exemplo, a gente faz toda a base de consulta via Serpro, porque se eu não consulto o CNPJ via Serpro, sim. Se eu não faço uma consulta via Serpro, eu vou consultar uma base disponível gratuita da Receita, ela está com 5, 6 meses de defasagem. Aí se eu consulto o regime tributário de 6 meses atrás, dá um problema. Então a gente tem que, alguns cuidados a gente tem que fazer via Serpro. E aí a gente cuida de REINF, escritura na Prefeitura e faz a integração com os principais softwares contábeis do mercado, com todos os softwares a gente faz, mas com os principais via API. Então a gente pegou todo o processo manual que eu falei, daquelas 18, 19 tarefas que o usuário fazia nota a nota e que gastava 20 minutos por nota, e a gente faz todo esse processo em 2, 3 segundos por lote de nota. E qual é o diferencial? Todo dia. Eu não faço uma vez por mês. Todo dia eu vou lá na prefeitura e vejo quantas notas tem nessas 1000 prefeituras contra o cliente. E aí o que acontece? Se ele acompanha isso diariamente, ele começa a trabalhar preventivo para o cliente, porque ele vai ver que uma nota está errada, vai falar para o cliente, você não tem que pagar esse imposto. Ajuda. A gente teve um caso emblemático num contador, lembro até hoje. A nota chegou, o funcionário dele olhou no sistema, foi lá, avisou para ele que estava errada a nota, e aí o contador ligou para o Unicom e falou, cara, eu queria entender como é que vocês fizeram isso? Porque o meu cliente não tinha recebido a nota ainda, o fornecedor não tinha mandado o e-mail, estava errada, era um serviço esporádico, era um fornecedor eventual, ele ia fazer uma retenção na época de Cepom, de R$5.000, ele não ia fazer, ele ia pagar o cara, porque o cara exigia o pagamento para pagar o serviço, e ele não ia recuperar esses R$5.000 nunca, isso há 4, 5 anos atrás. E aí, a hora que ele falou isso pro cliente, ele falou, cara, o cliente ligou para mim elogiando que eu fiz, com o que eu tinha feito, que eu tinha salvo ele de pagar 5.000, que isso era o trabalho do contador, de ser consultivo, e ele só conseguiu porque a ferramenta faz isso todo dia. Então, assim, você vê que e aí, assim, qual é o mérito disso? Cara, o primeiro ano de projeto, os meus sócios são da área de tecnologia, eles sentaram no meio do meu time fiscal na Rossi, a gente tinha 10 analistas na época, e ficaram um ano inteiro ali olhando o que o cara fazia, até para ver se era melhor um tab, um mouse ou um enter em cada tela do sistema, para que o usuário tivesse aquela segurança e a praticidade de trabalhar com a ferramenta. Por isso que o produto evoluiu do jeito que evoluiu, e hoje a gente só tem feedback positivo dos clientes.